a nossa aula. Ok, vamos lá. Pessoal, como vocês sabem, a nossa disciplina, né, que é produtos, né, resíduos da produção de biocombustíveis, né, a gente fica assim, qual o sentido, né, de a gente trabalhar com produtos, os resíduos da produção do biocombustível? No decorrer dessa disciplina, vocês vão perceber que é fundamental. O pessoal está dando para ouvir legal, porque eu tô sem retorno aqui nesses fones. Está tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Tá sim. Então, o que acontece? Uma das questões que vocês vão perceber no decorrer dessa disciplina é que uma das limitações para alguns biocombustíveis não serem utilizados, nem serem produzidos em escala industrial, é muito relacionada ao custo. E quando a gente pensa de custo, pessoal, a gente sempre tem que estar associando que eu tenho que ter uma linha de produção o mais eficiente possível, tá? E chegando ao máximo de eficiência dessa linha de produção, naturalmente eu vou ter resíduos. Eu não tenho nenhum processo que eu não tenho nenhum processo que eu vou ter 100% de aproveitamento dos meus insumos, tá? A matéria-prima vai ser 100% transformada em um produto. Não acontece. Naturalmente, eu vou ter algum tipo de resíduo. Mas aí que dá a questão. Esse resíduo, eu posso dar valor agregado a ele e ele passa a virar um subproduto. Então, e quando eu consigo transformar esse resíduo, que agora com valor agregado ele passa a ser considerado um subproduto, tá? Eu reduzo o custo de produção, digamos assim, do meu produto principal. Eu digo entre aspas, pessoal, porque por vezes alguns subprodutos passam a ser mais interessantes comercialmente que o próprio produto. A gente pode ter um exemplo, por exemplo, a gente tem a extração de mel, né? Naturalmente, quando a gente tem a produção de mel, mas tem vários exemplos. A gente tem a produção de mel, a gente coloca numa centrífuga esse mel com eu nunca sei o nome daquelas as coisinhas que as abelhas fazem, O favo, professor. Isso, favo, muito obrigado. Coloco o favo na centrífuga, separo e uso aquele favo separado. E eu tiro o mel por centrifugação, tá? Mas o que acontece? Aí a gente tem, por exemplo, a geleia real, ou então a venda desse mel no favo, tá? Que o que acaba sendo? Acaba sendo bem mais caro que o próprio mel sem aquele favo. Então, esse é um exemplo bem simples, mas há situações em que o subproduto acaba sendo pode ser comercialmente até mais interessante do que o produto. Mas o grande lance é que essa questão de eu ter um resíduo, que eu introduzo nele valor agregado, fatidicamente eu vou reduzir o custo do produto. E nesse caso, o nosso produto principal é o biocombustível, são os biocombustíveis. E quando a gente fala aqui de biocombustíveis, né, a gente vai ver que no decorrer da disciplina, a gente vai falar do bioetanol, bastante, porque o bioetanol, professor, etanol é uma questão tecnológica para quando a gente está falando de biocombustível, é o bioetanol. Mas, basicamente, o etanol que nós produzimos é essa produção de bioetanol, tá? Aí vai depender das necessidades de desidratação e de destilação, beleza? Então, a gente vai ter o bioetanol, vai ter o biometano, que aí a gente já vai produzir por fermentação, em processos anaeróbios. A gente vai ter o próprio biodiesel, tá? Eu falo próprio porque eu acho que quando a gente fala em biocombustível, a gente acaba associando muito ao biodiesel. Porque o etanol é um negócio que está tanto no nosso dia a dia que eu acho que a gente acaba esquecendo o quão relevante ele é na redução de poluentes e na redução, inclusive, de usos de combustíveis de origens fósseis, certo? Então, a gente vai falar do biometano, do bioetanol, do biodiesel, a gente vai falar também, eu estou esquecendo um, pessoal, biometano, biodiesel, bioetanol, a gente não vai falar aqui, a princípio, do HBio, né? Pode falar. Biomassa?
Perfeito. E logo que é o segundo tema dessa aula é biomassa e eu esqueci. Pronto, e biomassa que a gente vai ter obtenção de energia por combustão direta. E essa questão da biomassa é bacana que muitos processos de produção de outros biocombustíveis vão ter como resíduo uma biomassa que pode ser usada em fornos e pode ser usada para geração de energia. Beleza? Aqui, pessoal, eu também queria mostrar para vocês, ó, esse livro aqui, ele vai ser o livro base, tá bom? Ah, professor, tá pandemia, a biblioteca só funciona no período marcado, não estou conseguindo sair de casa, os ônibus estão lotados. Tudo bem, com a filho de Deus. O que eu vou fazer, tá? Cada tópico, eu vou tentar escanear com aquele aplicativo do celular, tá? Eu vou escanear e vou enviar para vocês colocar no Siga, tá bom? Pessoal, eu vou fazer isso na expectativa que eu tenha, entre como é o nome? Esse negócio de ilicitude, por conta da pandemia, para ajudar meus alunos a ter acesso ao conteúdo, tá bom? Esse livro vai ser nossa base, que eu estou fazendo, eu acho que isso até que eu vou fazer para vocês, eu acho que até isso é até crime, mas enfim, tá? Espero que me perdoem, porque eu só quero que vocês tenham conteúdo para estudar. A base, grande parte do que nós vamos apresentar aqui vai ser baseado nesse livro. Mas, além disso, tem a ementa que eu vou colocar, que eu não coloquei ainda, né? A ementa vai ter outras referências, se vocês tiverem acesso a ela. Inclusive, uma dessas referências, eu tenho ela em PDF, eu vou colocar no grupo também, tá bom? Então, dentro desse contexto, quando a gente falar em combustível aqui, do biocombustível, essas primeiras aulas será uma parte introdutória, em que nós não vamos entrar em detalhes do processo de produção, das condições, do impacto. Aí, depois a gente vai falar de cada biocombustível desse, da produção e do que pode ser feito com os resíduos dessa produção de biocombustível, tá? Lembrando que essa que é a questão. Todo o processo de redução de produção de qualquer produto, sobretudo quando ele é um produto alternativo, e aí sim a gente tem que falar isso, que essas fontes de combustível, orgânicas, elas são fontes alternativas, tá? São alternativas porque a matriz principal energética mundial, tá? Ela é baseada em combustíveis fósseis, beleza? Então, vamos continuar, tá? A gente sabe que a gente, tem como marco, né? A gente tem em 92, né? O ECO 1992. Tá? Eco 92, se não me engano. Então, o que acontece? Desde lá a gente teve reuniões, teve o Rio mais 10, Rio mais 20, teve congresso em Joanesburgo, teve o Tratado de Kyoto, até chegar na Corte de Paris. Mas tendo um geral sobre esses processos, né? Essas reuniões, basicamente, elas se tratavam de discutir as questões globais, socioambientais. Entre as questões, tinha sempre a discussão, que é atual até hoje, da redução de gases de efeito estufa. Além disso, sempre há discussões sobre redução da pobreza no país. A gente está falando, lembra que eu acho que eu comentei para vocês, em algum momento aí da apresentação da disciplina, que quando a gente fala aqui na questão ambiental, ela sempre é socioambiental. A gente não pode imaginar que o homem está fora daquele contexto, tá? É o ambiente, é tudo que nos cerca, faz parte disso. Embora, às vezes, esqueçamos, tá? Então, o que acontece? Então, toda a questão ambiental, não é puramente ambiental, ela é socioambiental. Lembrando da questão do princípio de sustentabilidade, né? Os 3 eixos, né? A gente não vai entrar muito nisso aqui, mas é o social, o ambiental e o econômico. Então, tem que haver um equilíbrio sobre. Então, dentro dessa ideia, dessa mentalidade sustentável, né, haver sempre esse interesse em reduzir a pobreza, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, para assim reduzir a velocidade do aquecimento global, tá bom? Ponto. Mas isso sempre cai nos interesses políticos de cada nação. Por exemplo, na tentativa, e eu não lembro exatamente qual desses encontros aconteceu isso, na tentativa de reduzir a pobreza, havia um indicativo
da necessidade dos países mais ricos perdoarem dívida desses países mais pobres, tá? Para fazer uma redução de 50% de pessoas abaixo da linha de pobreza. Isso será milhões, bilhões de pessoas, tá? Só que sempre bate nessas questões. Os países mais ricos não se achavam no dever de contribuir, de perdoar alguma parte desses países, né? Alguns concordaram, mas esse tipo de tratado, quando ele não é global, ele acaba que não tem muita efetividade, tá? Outra questão, a questão que parece muito simples, né, que é de interesse de todos, a redução de emissão de gases de efeito estufa, tá? Ela também tem um empecilho, porque tem essa discussão que a gente tem disputado realmente nos jornais, mas é uma discussão antiga que avalia assim, os países mais ricos estão agora se movimentando para que haja uma redução na emissão de gases de efeito estufa, mas porque eles já poluíram bastante no processo de desenvolvimento. Agora, pessoal, isso não é o que eu penso, tá? Só estou aqui falando uma leitura, uma percepção que se tem que dificulta o diálogo nesse sentido, tá? Então, alguns países em desenvolvimento dizem assim, vocês estão querendo agora inibir o desmatamento e a queimada, porque vocês já desmataram e fizeram queimada em tudo que vocês têm para desenvolver. Agora que nós queremos fazer para nós desenvolvermos, nós não podemos. Então, entra nessas discussões anacrônicas, tá? Em que acaba sendo pouco produtivo o debate, tá? Aí, nesse processo, tem o crédito de carbono, tudo mais, que colaborou um pouco para, pelo menos, ter um mínimo de diálogo nesse sentido. Mas, claro que essas questões de crédito de carbono tem que avançar, tá bom? Pronto. Isso foi só umas idas e voltas aí dessas reuniões que tem o foco na questão do meio ambiente. Além disso, pessoal, essas questões, aí que eu acho que foi na Rio mais RIT, a gente começou a ter resultados e começar ações efetivamente produtivas quando houve uma participação mais efetiva e até, digamos, massiva da participação de instituições privadas, né, que perceberam, aí a gente volta, porque a gente falou no começo, na parte que eu estava falando sobre biocombustível, que perceberam que uma produção mais limpa, uma produção mais eficiente, uma produção com menos resíduos e talvez com mais subprodutos, ela é uma produção mais barata. Ela é uma produção que tem um custo menor, então ela dá muito retorno. Então, hoje, a questão ambiental ela é central nas grandes empresas, por conta disso. E não só nisso, mas também no desenvolvimento, aí ele entra no nosso ponto aqui, no desenvolvimento de novos produtos, ou novos combustíveis. Pessoal, está dando para ouvir direitinho ou eu estou falando muito rápido? Está bom, professor. Está dando para ouvir, sim. Não estou falando rápido não, né? Não. Então, vamos lá. Tranquilo, valeu. Então, aí a gente chega agora aqui, esse Acordo de Paris, né, que é de 2015. Esse acordo, a princípio, né, que aconteceu em 2015, ele tem uma proposta, né, que não está nesse slide, mas de redução da velocidade, uma redução de tomar ações para que o aumento da temperatura global seja menor que 2%. Eles pensam em ideal menor que 2%, não, peço desculpa, acho que é menor que 2 graus. E tem uma perspectiva que o ideal seria um aumento de temperatura de 1,5. Então, nesse processo, eles acreditam que uma das grandes problemas dessa questão do aquecimento global é muito pelos impactos ambientais ocasionados pelo lançamento de gases de efeito estufa. Então, para isso, para diminuir essa emissão desses gases de efeito estufa, a proposta de contribuição para redução de queimadas, esse desenvolvimento de tecnologias de produção mais limpas, tá? Métodos mais avançados de produção, o uso, porque, pessoal, eu não sei se eu coloquei esse gráfico aqui, mas quando a gente pensa em poluentes, a maioria dos poluentes que são lançados na atmosfera, eles são provenientes de transportes, tá? Sejam transportes terrestres, sejam transportes marítimos ou aéreos, tá? Eu acho que aí eu vou entrar no campo da incerteza. Acredito que, inclusive, o maior volume desses gases é liberado pelo transporte terrestre, pelos automóveis,
caminhões, enfim. Tá? Então, um caminho a ser seguido nesse processo de redução é encontrar fontes de energias que possam ser utilizadas nesses meios de transporte, nesse modal de transporte, que sejam mais limpos, tá? Que tenham uma redução de lançamento desses gases de efeito estufa. Beleza? E por que isso é importante, pessoal? É fundamental para que a gente tenha essa garantia de redução desses gases, com isso a gente tem uma redução da velocidade de aquecimento do planeta. Professor, quer dizer que esse aquecimento se dá exclusivamente por ação do homem? Não. A gente tem uns processos naturais que geram, sim, um aquecimento, um aquecimento global, tá? Tem processo natural. Mas, claro, que a interferência, vários painéis, né, da IPCC, eu quero lembrar a sigla, do Instituto, painel... A IPCC é um instituto, né? É um painel de discussões da crise climática ligado à ONU, né? Então esse painel, tá? Ele sempre tem discutido e tem mostrado com vários estudos, né? Que há um aumento da velocidade do aquecimento global em função, sobretudo, das ações antropogênicas. Então, na verdade, a gente se trabalha não para impedir o aquecimento global, mas tentar, pelo menos, reduzir essa velocidade. Aí, eu não sei se eu coloquei num desses slides, mas a gente está falando num aumento de velocidade de 20%. É uma expectativa de aumento de temperatura que era com uma perspectiva de 20 anos, está acontecendo em 2. Então, tem aí uma contribuição muito grande. Então, por isso, há essa preocupação. Professor. Pode falar. Você não está compartilhando sua apresentação, não. É sério? Sério. Não tá, não, professor. Eu ia perguntar, mas eu tava com vergonha. Não, você tem que falar. Meu Deus, de novo, 3 vezes na semana, viu, pessoal? É porque como o coisa mudou aqui, como o Meet mudou, aí eu acho Professor, que... Oi, pode falar. outra coisa que o senhor podia fazer, esses vídeos que o senhor já tem pronto, até para não atrasar muito, o senhor podia disponibilizar e disponibilizava os slides por fora. E aí a gente acompanhava. Não, então. Não, eu vou fazer novamente, menina, não ficar ralado, não. Não, mas obrigado, mas eu vou fazer outro. Eu vou mandar até depois de amanhã, não se preocupa não. Tá bom? Mas que eu acho feio mandar só... Não que eu tenha algo contra a minha aparência, mas ficar só eu falando sem me mostrar nada, não. Vamos lá. Aqui. Vamos lá. Estão vendo agora, pessoal? Sim. Agora sim, professor. Tá. Foi empolgadão falando aqui e tal e tudo. Ó, pessoal. Aquela meia hora que eu falei foi aqui. Não tinha apresentado nada. Eu falei de biocombustíveis, tudo mais. Eu falei da importância do subproduto, da redução de custos, só aqui. Beleza? Agora, essa conversa toda que eu estou contando para vocês sobre a questão do Acordo de Paris é só nesse slide. Eu falei aí da ESO 92, falei da Rio+20, Rio+10, da reunião em Joanesburgo, tudo mais, mas estava tudo só nesse slide aqui, tá, pessoal? Eu fui falando tudo em cima desse slide. Beleza? Posso continuar? Beleza, pode sim. E quando for alguma coisa assim, algum erro esdrúxulo do professor de vocês, fiquem à vontade, tá? Para falar, que eu senão ia passar batido, ia fazer a mesma coisa que eu fiz sozinho na sala. Ainda bem que tem vocês agora aí do outro lado. Essa que é a vantagem, tá bom? Então, vamos lá. Eu não lembro o que eu estava falando. Aí, da contribuição, então, tem esse processo, a necessidade de produção de meios, tá? De fontes de energia, mas renováveis. Tá. Professor, o que o senhor quer dizer com renovável? Vamos lá. Pessoal, eu vou falar muito do etanol, porque, assim,
usando aí a fala dos coaches, né, é o case de sucesso, né? Quando a gente pensa em biocombustível, isso comparando com todos os biocombustíveis que são usados e produzidos em qualquer país, seja Estados Unidos, Alemanha, quando a gente pensa nesse biocombustível a partir de matéria orgânica, o que a maior eficiência é do bioetanol brasileiro, tá? Usado por cana-de-açúcar. A perspectiva de melhoria com o desenvolvimento tecnológico é da cana-de-açúcar. A produção em relação à área plantada é da cana-de-açúcar, e entre outros. Mas aí, claro que isso tudo é possível não somente pelo simples clima do Brasil, que colabora, diga-se de passagem. Contudo, há muita tecnologia, muito estudo, muita pesquisa envolvendo aí, tá? A gente vai falar um pouco do ProAlco, não sei se ainda hoje, mas a gente vai falar do ProAlco, que é um programa do governo federal que contribuiu muito para isso, tá bom? E nesse processo, houve também o desenvolvimento, né, eu não sei o termo, se é linhagem ou de espécies de cana-de-açúcar com um percentual bem mais alto de cana-de-açúcar que é a produzida naturalmente. Tá bom? Mas aí vamos chegar no ponto que eu queria falar. Professor, quer dizer que todo mundo está exclusivamente preocupado, é muito bonito, né, que os países todos estão preocupados com o aquecimento global, e que coisa legal, né, ainda bem que a raça humana tem jeito. Eu acredito nisso, pessoal, mas não é bem por aí, tá? O que acontece? A gente tem um processo, tá, de escassez, caminhando para a escassez de petróleo, tá? Então, por conta disso, de combustíveis fósseis, que, como eu falei ainda há pouco, e eu vou mostrar daqui a pouco com dados, ela tem a principal fonte de combustíveis, né, na nossa matriz energética mundial. Beleza? E como já tem uma perspectiva de redução desses combustíveis, há sim a necessidade, primeiro, de encontrar alternativas que, para um primeiro momento, tem como objetivo a redução do consumo, a redução da demanda por combustíveis fósseis, e, em um momento posterior, a substituição. Tá? Claro que isso aí a gente está falando, pessoal, em daqui a dezenas de anos. E, professor, mas esse negócio de acabar de redução, de escassez do petróleo no planeta, isso eu escuto desde que eu era bebê. É verdade. Mas é uma preocupação, é real, e eu vou mostrar algumas imagens aqui que vão comprovar isso. Tá? Aí, ainda falando da nossa matriz energética, né? Aí a gente tem a matriz energética mundial. Não sei se vocês conseguem ver aí com clareza, mas a gente tem essa parte laranja aí, 29% é o carvão, tá? Aí a gente está falando de carvão mineral. A gente tem uma parte azul mais intensa ali, de 31%, que é do petróleo. Rapidinho aí, a gente já tem aí um total, de somando esses dois, dá 60%, né, da matriz energética mundial de combustíveis fósseis. E a gente ainda nem somei os 21% do gás natural, tá? Que está aí de amarelo, e vamos lá, basicamente isso. Então, se a gente somar gás natural, carvão mineral e petróleo, a gente está aí praticamente não, mais de 80%, né? Pessoal, professor, eu vi uma figura sobre matriz energética mundial que ela estava com uma percentual diferente. Não, é verdade. Sempre vai encontrar uns mais atualizados, outros menos atualizados. Essa figura aí, que eu encontrei nesse site aí do Mundo da Educação, tá? Ela, acho que a referência dela é 2011 ou 2013, tá? Mas geralmente não varia muito disso aí, tá, pessoal? A gente está falando, essa é a matriz energética mundial, onde que a maioria da energia é produzida a partir de combustíveis fósseis, tá? Então, pense, se eu tenho uma matriz energética que ela está associada a gente tem que ter uma única fonte, tá? Essa única fonte é a matriz que movimenta o mundo. Essa única fonte de energia, essa única fonte energética que movimenta o mundo. É por isso que a gente tem vários conflitos nessas áreas, onde a gente tem riqueza de petróleo. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas áreas. Tem vários conflitos, tem muitos interesses econômicos, bélicos envolvidos,
Então, é por conta disso. A matriz do mundo, ela circula em função de quem tem o petróleo. E quem tem o petróleo não só tem dinheiro, mas tem poder. Certinho? E eu acho até que isso é que seduz mais as grandes nações. Vamos lá. Aí, eu coloquei aqui, não é muito do que eu queria mostrar, mas só para vocês terem uma comparação, a nossa matriz energética, quando a gente compara com a matriz energética mundial, ela é mais interessante, assim, do ponto de vista renovável, tá? A gente tem aí, bem grande, aí, 36%, tá? Que são... Cadê 36%? Cadê o azulzinho? Eu já vou ter que olhar aqui perto, tá? Peço desculpa, tá? 36% é de petróleo e derivados, né? Aí eu tenho, pronto, agora melhorou. Eu tenho 12% de hidráulica, tenho esse 17% de derivados de cana, naturalmente o etanol, tá? Aí se a gente juntar só aí a hidrelétrica e, pessoal, a questão aí é matriz energética, tá? Não estou falando de matriz de energia elétrica, tá? Se eu fizer uma matriz de energia elétrica do Brasil, vai dar aproximadamente 80%, 70% só de hidrelétrica, tá bom? Então, a gente está falando de energética geral, tá? Então, o que eu tenho aí? Só juntando os 17% dos derivados de cana e os 12% de energia hidráulica, tá? Eu tenho aí, mais rapidinho, 28%, tá? 28% da matriz energética brasileira de fontes renováveis. Só com esses dois itens, isso aí já supera em muito a matriz energética mundial. Então, nesse sentido, nós estamos consideravelmente mais avançados, tá? Em relação à matriz mundial, tá bom? Mas isso também tem problemas, tá? A gente está falando de 12% da questão de hidráulica, a gente está falando aí de uma forma de obtenção de energia, né, que ela causa uma série de efeitos deletérios ao ambiente. Deslocamento de comunidades, e deslocamento de animais, inundação de grandes áreas florestais, as hidrelétricas, em termos de impacto ambiental, acho que eu arrisco dizer que talvez ali junto com o sistema com mineração, elas são as atividades humanas de maior impacto ambiental. Certinho? Então, continuando. Ainda nessa matriz, a gente tem aí outras matrizes renováveis, ali em torno de 5%, aí deve entrar energia solar, deve entrar também energia eólica, tá bom? E energia nuclear, 1%, tá? Eu só não vou passar mais tanta vista não, porque eu estou olhando aqui de longe, tá? Então, a gente tem, assim, uma matriz energética mais renovável quando comparada com a matriz energética mundial, tá bom? Mas essa questão dessa opção também está muito relacionada às características dos países, tá? Os países que geralmente não têm essa capacidade de produção, que são poucos, tá? Os países que não têm uma capacidade muito intensa de produção de petróleo, naturalmente eles têm que se adequar a sua matriz energética, até por uma questão de estratégica e soberania nacional, né? A gente tem que ter a soberania nacional e a matriz energética é uma delas, tá? É uma das principais. Então, se adequa para não ficar dependente, né, de outros países, tá bom? Então, nossa matriz é uma matriz relativamente renovável, tá? Proveniente de fontes renováveis. Contudo, há um espaço gigantesco para intensificação e melhoria desse desempenho em nível mundial, tá? Aí, ainda falando dessas reservas, né, porque a gente está falando do petróleo, a gente tem aí essa informação, ela é de 2020. Vocês vão perceber qual é o primeiro, maiores reservas provadas de petróleo em 2019. Em 2019, a primeirinha ali é Venezuela, tá? Pessoal, essas maiores reservas provadas, elas são matrizes que são feitas, estudos geológicos e tudo mais, e eu estou trabalhando com o potencial. Mas tem todo um estudo geológico, tá? Por exemplo, quando começou-se o pré-sal aqui, a gente via muita notícia falando da quantidade que tinha no pré-sal e tudo mais, mas era tipo uma reserva comprovada. Ninguém ainda foi lá, extraiu e mediu esse volume. Não.
para os estudos geológicos, né? E chegaram a essa conclusão. Então, essa reserva comprovada é as técnicas que eles usam de medição em termos mundiais. Aí a gente tem aí a Venezuela, destoando aí com 303,8 bilhão de barril, tá? Essas unidades aí são em bilhão de barril. Mas quando a gente para ver o segundo lugar, o quarto, o quinto, a gente vai ter uma quantidade gigantesca de barris de petróleo que são todos no Oriente Médio. Quando a gente separa por região, ainda tem o Cazaquistão ali, tá? Então a gente tem uma boa... desculpa, o Kuwait, na verdade, tem o Kuwait. Então, e o Kuwait e Emirados Árabes. Então, em termos percentual, acho que 80%, 70% das reservas provadas de petróleo do planeta estão no Oriente Médio, tá? No Oriente Médio. Pessoal, alguém mandou uma mensagem aqui, eu vou verificar se eu ainda estou falando com vocês. Não, nenhuma mensagem. Tá sim, professor. Tá? Então, em torno de 70%, 80% vocês podem encontrar facilmente encontrando das reservas de petróleo que estão no Oriente Médio. E a Venezuela? A Venezuela tem muita produção. A Venezuela tem uma capacidade de produção, quando se pensa em um país, muito alta. Contudo, ela não produz. Mas a Venezuela, ela tem uma capacidade, isso acho que isso também aterroriza as pessoas. A Venezuela, se tivesse capacidade de produção, ela podia quebrar o mercado de produção de petróleo. Porque, digamos, lançar muito petróleo no mercado, né, naturalmente o preço vai cair. Tá? E esse preço caindo, aí tem uma série de problemas. Outra questão. Além do petróleo, que está caminhando para a escassez, né, a gente vai falar daqui a pouco do peak oil, tá? Caminhando para a escassez, tá? A gente tem que levar em consideração também que todos os ambientes onde a gente tem uma grande, onde as áreas onde tem as maiores reservas planetárias de petróleo, elas são áreas de extremos conflitos armados, tá? E qual é o problema disso? A pessoa se matando, é do outro lado do mundo, né? A bem fez um comentário extremamente desumano, tá? Mas tem outra questão. É que quando tu tem esses ambientes, conflitos armados, esses regimes ditatoriais, o mercado, ele é complicado porque gera muita insegurança, tá? Gera muita insegurança. Em outros países vamos analisar, a gente está falando de 80%, 70%, 80% da matriz energética do país está em determinado lugar, tá? Então, isso afeta a todos. E, nesse lugar, sempre há conflitos armados. Então, por isso há muita intervenção nesses conflitos armados. Não é porque, a gente quer paz no mundo. Não, tá? Pessoal, desculpa eu colocar o lado perverso da política internacional, mas quando a gente fala de política internacional, a gente está falando realmente de interesse das nações. Então, não tem bom, não tem mal. Tem interesses de cada país. Então, como nesses locais há muita instabilidade política, isso é uma preocupação. Também, além da escassez, a instabilidade política desses locais, tá? Quem tem acesso a essas reservas de petróleo, tá bom? Então, a gente tem aí agora esse gráfico mostrando exatamente isso. O país que tem a maior reserva comprovada, isso até 2019, e isso vai perdurar, tá, pessoal? Porque a capacidade, se não me engano, a capacidade de produção, de extração da Venezuela, ela é pequena, embora ela tenha muito petróleo, ela produz, exporta pouco. Eu acredito que tem uma situação, não vou confirmar, mas tem uma situação mais ou menos essa. Inclusive, é algo que muitas empresas queriam ter a oportunidade de explorar essas fontes riquíssimas de petróleo. Aí, ao quadro tem um gráfico, né? A gente está falando das reservas mundiais, a gente tem, a princípio, tá? Um total de 1,753 bilhões de barris. Aí, com essa informação, a gente responde, professor, o petróleo está no fundo do mar, o petróleo está na costa terrestre, em profundezas da costa terrestre. Como é que a gente está para escassez? É por isso que tem esses estudos, até o surgimento de novas reservas, a gente tem esses estudos aí que demonstram a quantidade específica. E assim como a gente tem a quantidade
comprovada de petróleo existente no planeta, por assim dizer. Pessoal, é engraçado que eu falo, né? E como a produção do Brasil é tão pouco, eu nem citei no nosso país, né? Peço desculpa. Tá aí. O Brasil tem em torno de 1%, tá bom? Dessa quantidade de petróleo, que daria em torno de 1,773 bilhões de barris, tá bom? Agora, faltando o que eu queria falar. Então, assim como temos conhecimento da reserva de petróleo, e também tem conhecimento da nossa demanda. Isso dá para estimar. Dado a demanda que ela é crescente, vocês vão perceber a evolução, a quantidade de automóveis que tem nas cidades, há 5 anos, há 10 anos, a quantidade que tem hoje. Tá? Vocês podem, não sei se vocês, em suas respectivas cidades, vocês têm corriqueiramente, podem ir a uma cidade interiorana, em que tem menos automóveis, que é menos movimentada. Vocês sempre acham o céu dessas cidades mais bonito, tá? Mas não é nada fora do normal. É a redução, a menor quantidade de poluentes lançados no ar. Então, tu tem um céu mais limpo, tu consegue ter acesso à luz proveniente das estrelas. Foi até poético, mas é de fato o que acontece. Por isso que quando a gente viaja para essas áreas menos urbanas, a gente tem essa percepção que o céu é mais bonito. Claro que se prestam a olhar o céu, que é uma prática interessante. Enfim, o que eu queria falar, então, dito isso, podemos continuar aqui mostrando para vocês que a gente tem o que chamam de peak oil, tá? Pessoal, a partir de 2010, aí a gente está em evidência em 2011, né, mas a gente está falando em 2010, observou-se que a disponibilidade de petróleo, ela começou a reduzir. E desde então vem reduzindo essa disponibilidade. Contudo, a demanda tem aumentado. Esse marco aí dessa produção, né, essa produção onde percebeu-se que a demanda ela está evoluindo em maior velocidade, com maior ferocidade até, digamos, porque a disponibilidade de petróleo chegou a esse pico aí em 2010. E desde então, tá? Eu não sei porque está marcada 2011 nessa figura, deve ser alguma coisa específica do trabalho em que eu peguei essa figura, tá? Então, a partir de 2010 tem esse peak oil, que é o pico máximo, né? A partir de quanto a gente chegou à produção máxima de petróleo, e desde então a gente tem reduzindo. Claro que essa redução, ela também se dá, dada essa preocupação com essa escassez de petróleo, o investimento em tecnologias mais limpas, em fontes renováveis de combustível, e a gente vai falar de algumas delas aqui. Então, isso é só para entender, pessoal, tudo que eu estou falando. O professor falou rapidinho aqui, de fontes, escassez de petróleo, a presença na maior quantidade de petróleo no Oriente Médio, em muitos desses países com conflitos bélicos e instabilidade política. A gente falou de alguns temas, que todos esses temas, eles são temas que fundamentam e fazem que seja necessário um investimento em tecnologias e em novas fontes, em fontes alternativas de combustível, que substituam os combustíveis fósseis que nós estamos aqui. Porque quando a gente fala do etanol, a gente está falando no biocombustível que substitui a gasolina, que é dos motores do ciclo Otto. Quando a gente fala no biocombustível, a gente está substituindo o diesel, que trabalha no ciclo diesel, no motor do ciclo diesel, e assim sucessivamente. Beleza? Então, há também essa redução por conta também que há uma preocupação hoje na produção desses combustíveis alternativos. E essa produção, para ter uma ideia, de 2007, por exemplo, no Brasil, enquanto a gente produzia, 46 bilhões de litros de biodiesel, a gente passou em 2017 a produzir esse 90. Então, praticamente dobrou. E essa mesma coisa aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, tá? Que quando a gente fala de etanol, tá? Agora não fala de etanol, são os dois principais produtores do mundo, tá?
O bioetanol do Brasil e dos Estados Unidos, acho que chega ao percentual de aproximadamente 60%, 80% do bioetanol do planeta. Os Estados Unidos também produzem muito biodiesel. Nesse caso, aí, o Brasil já não entra entre os principais, tá? Encaminhando, mas a gente vai falar disso mais na frente. Pessoal, alguma dúvida até aí? Tá bem claro? Sim, tudo certo, professor. Então, vamos lá. Ah, pessoal, outra coisa. Vocês estão vendo que os slides, eles estão com pouco texto. Na verdade, acho que nenhum, né? Na verdade, nenhum texto. Tá? Então, isso é para vocês também assistirem a aula depois, novamente. Mas também é porque eu vou mandar o material do livro texto aqui com risco de ser preso. Tá? Eu vou passar naquele webcam. Não, como é? Scan. Enfim, aquele aplicativo que scanner, que eu posso escanear pelo celular. Beleza? Por isso que eu não me preocupei em encher de texto para vocês terem material para estudar, porque eu vou passar o material para vocês. Tá? Continuando, aí, claro, a gente falou os efeitos, né? As razões que fazem, que levam a ser fundamentais e ser importante ao desenvolvimento e utilização desses biocombustíveis. Claro que a gente tem que chegar a gente falou da escassez dos combustíveis fósseis e quais são as consequências desse uso excessivo dessa matriz energética mundial. Mudanças climáticas. Tá? Aí é o painel que eu não lembrei a sigla, pessoal. Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. IPCC. Agora, coloquei aí para não esquecer. Tá? Então, nesse painel, a gente fala daquilo que eu até antecipei para vocês, que as mudanças, aí, especialmente no aumento do nível dos oceanos, dá o dobro do que era no século XX. Tá? E esse evento climático, esses eventos climáticos acontecem em vez de, a cada século, devem passar a ocorrer cada 2 anos. Vocês estão percebendo? Ou seja, o aumento no nível dos oceanos, o aumento que era previsto para cada 2 séculos, eu estou tendo em 2 anos. Isso é um relatório do painel intercontinental sobre mudanças climáticas. Essa notícia, pessoal, se vocês tiverem curiosidade de ir no site do painel intergovernamental, não vou repetir essa palavra todinha, tá? Do IPCC, vocês estão vendo que essa é uma notícia que eles têm lá de dia 19 de setembro do ano passado, eu acho, 19 de setembro ou dezembro. Está lá ainda. Vocês podem, se vocês clicarem, procurarem, vão encontrar essa notícia. Tá? E além disso, pessoal, além dos níveis, tá, do oceano, que isso é sério, tá? A gente aumentando o nível do oceano, a gente tem um desencadeamento de vários eventos climáticos, tá? Então, mas as variações esperadas no clima incluem muito ocasionado pelo aumento e pelo excesso de gases de efeito estufa lançados, são a mudança da intensidade e distribuição de precipitação. Aí a gente pode até fazer um recorte em termos de Brasil. Por exemplo, a Amazônia, na região amazônica, agora está tendo, até semana passada, não sei se pararam de iniciar ou parou, reduziu, mas teve grandes enchentes na Amazônia. Por outro lado, a gente está com a maior estiagem do centro-oeste e sul do país. Tá? Então, a gente tem dentro de um país, aí, claro que o Brasil tem uma peculiaridade que é praticamente continental, a gente tem duas situações climáticas extremas. Você tem enchentes, tá? Que tem desabrigado pessoas em várias cidades de um estado, e eu tenho uma escassez, e eu tenho uma estiagem que praticamente secou a Foz do Iguaçu, tá? Isso tudo no mesmo país. Então, esses eventos, essas mudanças, essas intensidades da precipitação que geram enchentes e a distribuição, essa mudança de distribuição, essa distribuição não equitativa dessas precipitações é, sim, indicativo já de mudanças climáticas. Naturalmente, eu já comentei para vocês aí da elevação do nível do oceano. Então, como é que se eleva o nível do oceano? Pessoal,
muitas das contribuições de elevação do nível oceano estão associadas ao aquecimento global, né? E ao derretimento de geleiras, tá? É uma das contribuições assim, que eu posso falar para vocês diretamente logo, que é muito Não sei se vocês ouviram, se vocês assistiram, tá? Uma notícia do maior iceberg formato da história. Eu não lembro se ele tinha o tamanho de São Paulo, tá? Fizeram a matéria, né? Mostraram a foto, né? Porque ele passou a ser um iceberg? Porque ele se deslocou do continente. Então, gradativamente, esse recorte de tamanho de iceberg sendo liberado, eles têm aumentado. E, pessoal, se eu tenho um iceberg cada vez maior sendo separado do continente, eu tenho uma probabilidade muito maior também desse pedaço. Me desculpem a comparação, mas esse pedaço menor, entre aspas, de gelo, né? Porque a gente está falando do tamanho de estados, tá? Esse pedaço menor de gelo, naturalmente, ele tem uma maior facilidade de derreter e, por conta disso, contribuir para o aumento do nível do mar. Professor, a esse ponto? Não, acredito que tem outras questões, mas minha limitação técnica e minha limitação de conhecimento sobre esse tema, ela para bem aí, tá bom? Além desse aumento do nível de oceanos, a gente tem um crescente aumento na intensidade dos fenômenos climáticos extremos. Está dentro do que eu falei, tá? Dentro do que eu falei, essa questão de ou você tem grandes chuvas, ou se vocês têm secas gigantescas. Ou tu tem uma temperatura muito baixa no lugar que nunca teve uma temperatura tão baixa, ou tu tem uma temperatura muito alta num ambiente que, inclusive, tem a temperatura mais amena. Então, esses extremos, seja de temperatura, de precipitação, seja de intensidade, de velocidade do vento, tá? Eles acabam sendo também um indicativo dessas mudanças climáticas, que grande parte delas são méritos nossos, tá? Mas não méritos que possamos nos orgulhar, mas são méritos nossos, raça humana, tá? Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Pessoal, aqui a gente tem aqui um gráfico, ainda falando sobre a variação da temperatura global, né? O que a gente tem aí? A gente tem é interessante porque esse gráfico mostra bem, quebra um pouco essa questão de dizer, não, que o aquecimento global é algo que é natural. Não, tem sim, tem a questão natural. Mas é natural tendo um equilíbrio, tem muitas contribuições da atividade antropogênica. Esse gráfico a gente mostra aí um equilíbrio enquanto as atividades industriais, a emissão de poluentes fósseis na atmosfera eram menor, eram mais controlados. A gente tinha uma média de temperatura global, tá? Tinha um aumento aqui, uma redução ali, mas a gente tinha uma média estabelecida. Hoje, essa média ela é muito alta, tá? A gente está falando aí, ó, a média até 1944, né? Até 1944, aí a gente começou a ter uma extensão, uma intensificação das atividades industriais, com consumo mais intenso de combustíveis fósseis, a gente vai ter um aumento da temperatura média do planeta. Ou a gente teve uma alteração aí, se a gente colocar a média em 1944, não, vou colocar 1976, né, que está com 13,82, hoje a gente está com 14,17. A gente está falando, pessoal, do aumento de praticamente 1 grau. Professor, 1 grau, aumentar a temperatura do planeta não é nada. Vamos pensar um pouco. A temperatura média do corpo humano, ela é 36 graus e meio, correto? Professor, às vezes eu boto no meu termômetro digital e ele dá 37. Não, é porque esses termômetros não são muito bons, não, tá? Mas se pegar aquele de vidro com mercúrio, vocês vão ver que vai dar 36,5. Beleza? Beleza. Mas digamos que tu estejas com uma temperatura de 37 graus. O que tu tem? Está com algum problema no corpo. Tu tem febre. Tá? Então, essa variação de temperatura de meio grau já indica que tu está doente. Já indica que tem alguma coisa irregular no teu corpo. Beleza?
E se deixar aumentar mais um, dependendo de qual nível, como seja teu metabolismo ou tuas proteções da imunologia, pode até ter um AVC e falecer. Agora vamos para baixo. Se eu reduzir a tua temperatura em meio grau e a temperatura do teu corpo esteja com 36 graus Celsius, o que vai acontecer? Tu está com hipotermia. E tu pode morrer. Então, uma variação de 1 grau na temperatura global, ela é uma variação considerável. É só a gente fazer essa pequena analogia. A gente está falando de um planeta. Um planeta, a gente pode fazer uma analogia com um organismo. É um organismo vivo, né? Não fazer analogia, não. Então, sim, é preocupante e esse aumento da média temperatura tem sido constante. Certinho? Vocês conseguiram entender o que eu quis falar, pessoal? Eu estou querendo falar para vocês que esse aumento de temperatura, fugindo da média global, ela tem contribuição do homem e ela é considerável, ela tem vários efeitos. Efeitos que a gente já falou aqui. Aumento do nível dos oceanos. Esses efeitos, eles podem gerar efeitos climáticos ou fenômenos climáticos extremos, em que tem uma má distribuição das precipitações, ou a escassez dessas precipitações, aumento de temperatura na região, em temperaturas extremas, e redução em outra. Tudo isso acontecendo pelo aumento de 1 grau de temperatura. Professor, eu acho que isso talvez esteja exagerando um pouquinho e tudo mais. Não, pessoal. A gente tem, eu acho que é o Ninho, né? Eu acho que é o Ninho. Vira e mexe. Eu não entendo como é que isso acontece, a regularidade. Mas quando acontece, ele gera uma série de alterações no regime climático de uma boa parte do planeta, dependendo de qual seja o oceano que caiu, que aconteceu, tá bom? Então, quando eu tenho isso, o que é isso? É um aumento da temperatura daquele oceano, daquela massa d'água. Então, esse aumento da temperatura gera uma confusão, tá? Aí tem laninha, tem outros nomes. Pessoal, foi um exemplo que veio na minha cabeça agora, porque ele está relacionado ao aumento da temperatura num determinado oceano ou mar, tá? Então, ele causa uma série de efeitos, né? De efeitos no clima daquela região, prejudicando plantações, enfim. Isso é um exemplo. Então, a variação da temperatura global, ela sim é um indicativo poderoso, né? Dos riscos e dos efeitos deletérios que podem fazer pelo planeta com o uso excessivo de combustíveis fósseis e com liberação descontrolada de gases de efeito estufa em nossa atmosfera. Beleza? Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Pessoal, esse gráfico aí, ele é de uma... Eu encontrei vários gráficos, né, indicando a mesma coisa, mas esse mais atual que eu encontrei, ele é de uma reportagem do Estatão, ou uma reportagem ou um editorial. Beleza? Agora sim, nós vamos falar que são esses famigerados biocombustíveis, tá? Como eu já adiantei para vocês, esses biocombustíveis vão ser produzidos a partir de biomassa. O que é essa biomassa? Massa orgânica. O que é massa? Matéria orgânica. Ou seja, era uma fonte renovável. Eu acho que eu comecei a falar para vocês o que seria fonte renovável e foi na hora que eu percebi que eu não estava fazendo a apresentação. Mas vamos voltar. O que eu considero que é uma fonte renovável? Por exemplo, eu vou produzir bioetanol a partir de cana-de-açúcar. Beleza? Só que nesse processo de eu produzir bioetanol a partir de cana-de-açúcar, essa cana ela precisa crescer. Ela vira, eu não sei se eu posso chamar de uma árvore, né? É um negócio, não sei se vocês já viram um pé de cana, né? Ele é reto assim. Enfim, se tiver algum biólogo, o pessoal da engenharia de ambiental, peço desculpa, tá? Mas vou chamar de vara de cana, tá? Então, pronto. Aí eu tenho lá a vara de cana, tá? Essa é uma série de folhas serrilhadas, inclusive, se você pega, você até se fere com aquilo ali, que ela é muito, muito, muito grossa, parece uma lixa, tá? Só que essa cana, quando ela cresce, tá? Ela cresce assim, tipo, em várias coisas, como se fosse um bambu.
tá? Essa cana, quando ela cresce, nesse processo dela crescer, ela absorve CO2, tá? Ela absorve CO2. Então, o entendimento dessa fonte como renovável se dá porque durante a produção dessa fonte de energia, que no caso a cana, ela absorveu CO2 proporcional ou em maior quantidade do que ela gera enquanto ela for queimada. Vocês conseguiram perceber? Ou seja, no processo de crescimento dessa planta, tá, da cana-de-açúcar, tá, nesse processo ela absorveu todos os dias, né, naquele ciclo que a gente já conhece, né, de absorção de dióxido de carbono, de absorver dióxido de carbono de dia e liberar à noite. Nesse processo ela absorveu bastante dióxido de carbono para a atmosfera. Quando ela vira o etanol, eu vou queimar e vou ter a liberação desse CO2. Mas a ideia do renovável é porque esse CO2 que eu estou liberando é menor do que a quantidade que a cana em si, enquanto vegetal, ela absorveu. Não sei se ficou claro o exemplo, tá, pessoal? Essa é uma forma que eu entendi encontrar para vocês, que é a ideia de fonte renovável, tá? Ah, mas tem um conceito direitinho no livro. Isso é só mesmo para vocês terem uma ideia de como se dá esse conceito. Então, eu tenho essa fonte renovável porque ela é uma fonte que ela vai queimar e vai gerar os poluentes que em menor proporção do que ela já extraiu da atmosfera. E temos essa fonte renovável. A gente vai ter produtos vegetais ou compostos de origem animal. Aí a gente pode falar do biodiesel, né? A gente pode fazer biodiesel, por exemplo, com gordura animal. Pode falar. Alguém vai falar alguma coisa? Então, vamos lá. Então, as fontes mais conhecidas são cana-de-açúcar, milho, ambos aí, cana-de-açúcar e milho, para a produção de bioetanol, tá? Cana-de-açúcar tendo como principal representante o Brasil e o milho, o principal representante, os Estados Unidos, tá? A gente também tem a produção de soja, semente de girassol, tá? Para a produção de biodiesel, madeira e celulose, tá? Professor, e dá para produzir cana-de-açúcar, esse bioetanol, biodiesel, a partir de bioetanol, especialmente, a partir de madeira e celulose? Sim, pessoal. Dá. A gente vai falar disso, que vão ser um bioetanol de segunda geração, tá bom? A gente vou falar, talvez hoje ainda, fala um pouquinho disso, mas a gente vai entrar em detalhes depois, tá bom? Então, a partir dessas fontes, é possível produzir biocombustível como etanol, álcool. Eu acho engraçado, né? Pessoal, só para garantir, tá? Para não ter erro, etanol é um álcool, tá? Todo mundo sabe disso, tá? Só conferindo, beleza? Então, vamos lá. E biodiesel, mas a gente já falou que tem outros, né? Esse biocombustível. A gente falou da biomassa, do biometano, entre outros, tá? E ambos esses biocombustíveis, eles são biodegradáveis. Doutor, sempre que eu usar um biocombustível, ele naturalmente vai ser menos danoso ao meio ambiente? Em geral, sim, tá? Mas quando a gente pensa especificamente, por exemplo, eu vou falar do biodiesel, eu vou ter algo que ele coloca na atmosfera mais que o combustível fóssil. Por exemplo, óxidos de nitrogênio, tá? Aí que esses óxidos de nitrogênio, eles vão ser medidos dentro do que chamam de similar ao CO2. Tem um termo que eu não estou lembrando agora, tá? Mas ele entra na contagem. Biocombustível, e por isso provocam menor impacto à natureza, menor impacto à atmosfera. Beleza? Então, os biocombustíveis, em poucas palavras, são produzidos a partir de matéria orgânica, que são fontes renováveis, tá? E essas fontes renováveis podem ser de origem vegetal ou origem animal, dependendo de qual seja o combustível. Pessoal, eu quero ver só o que eu quero lembrar. Pronto. Então, vou falar aqui ainda. Pessoal, e outra coisa, quando eu tenho essa ideia do combustível, do biocombustível, tá? Eu vou fazer transformações químicas, tá? Seja aqui por um processo de combustão, seja aqui por um processo um processo químico, né? Tá? Seja com craqueamento, enfim. Então, eu vou transformar esse produto em um produto que seja possível usar em substituição a um combustível fóssil. Beleza? Naturalmente, alguns processos vão ser mais eficientes, mais simples e mais efetivos que outros. Tá bom?
Aí a gente vai começar a falar um pouco do biodiesel. Pessoal, lembrando que isso aqui é a parte só introdutória, só para vocês sentirem um pouco do que são esses biocombustíveis, mas a gente vai falar certinho de quais são os processos, produção, a produção mundial, falar maior detalhes em outro momento, quando estiver falando só do biodiesel, tá? Biodiesel, como a gente falou, é um biocombustível biodegradável, né? Tá? Derivado de fontes renováveis. Ele pode substituir totalmente ou parcialmente o óleo diesel. Se a gente vê pelo histórico do diesel, né, o motor do ciclo diesel, o primeiro teste ele foi projetado para ser utilizado com óleo de amendoim, certo? Só que, naturalmente, esse não foi muito efetivo, porque havia necessidade de limpeza desse motor o tempo todo pela geração de resíduos. Tá? Então, tinha que ter a limpeza dos resíduos. Então, esse motor foi estudado, claro, e passou a ser utilizado com um combustível fóssil para ele ficar mais efetivo. Tá bom? Que é o diesel, no caso. Tá? Mas, a princípio, o projeto do motor do ciclo diesel foi com a utilização com um óleo. Ou seja, a gente pode dizer que já tinha perspectiva da utilização de um biocombustível para o óleo diesel. Ele já foi pensado nessa perspectiva. Bom? Vamos lá. E esse biocombustível ele pode ser usado em tratores, enfim, tudo que for veículos, sobretudo veículos pesados. Tá bom? Basicamente, o biodiesel, eles são ésteres de cadeia longa, que são produtos da transesterificação. Ah, professor, só posso fazer por transesterificação? Não, tem outros métodos, mas aqui é o mais usado, a transesterificação, onde eu vou usar um álcool, preferência um álcool de cadeia curta, né, metanol ou etanol, tá? Um meio alcalino, eu posso também fazer um meio ácido, mas em geral em meio alcalino, para a formação do metóx, né? Que pode ser um metóxido de potássio, metóxido de sódio, enfim. Tá? Pessoal, estou falando do que pode ser, tá? Mas a escolha da rota depende da tecnologia e da eficiência do processo dentro do que tu tens para produzir na tua planta, tá bom? Nesse processo de transesterificação, que envolve um catalisador tipo metóxido, um álcool de cadeia curta e naturalmente, né, um óleo vegetal ou uma gordura animal, ok? Eu vou ter a geração, além da mistura de ésteres, tá? Além dessa mistura de ésteres, eu vou ter também a formação da glicerina, tá? Então, uma saída, né, para ficar mais aquilo que a gente falou logo no começo, né, de ter um custo menor do biodiesel para usar em maior escala, é o destino, né, da glicerina, a purificação dessa glicerina e tudo mais. Dá um valor agregado para esse subproduto, tá? Que é usado em várias coisas, cosméticos, tudo que a gente usa praticamente glicerina, sabonete, enfim, tá? Aí do lado, pessoal, a gente tem as variações de biodiesel, tá? Como é essa orientação? Eu tenho B2, eu tenho 2% de biodiesel no diesel. O que quer dizer isso? Eu tenho 2% de diesel e 88% de... eu tenho 2% de biodiesel e tenho 88% de diesel. B25, eu tenho 25% de biodiesel e eu tenho 75% de diesel. E aí, sucessivamente, até eu chegar no B100, em que eu tenho praticamente só biodiesel. Tá? Como foi falado aí, esse biocombustível ele pode ser usado puro nos motores de ciclo diesel ou pode ser usado em proporções, tá? Sem grandes alterações no motor. Hoje, no Brasil, eu acho que quando você pega na bomba, tenho quase certeza, não sei, não lembro, porque eu estou dizendo que eu não lembro, porque quando estavam no projeto da introdução do biodiesel, era proporcional, seria primeiro B2, depois B5, B10 e assim sucessivamente, na perspectiva de que a indústria de produção de biodiesel fosse se adaptando, fosse criando demanda e fosse crescendo, tá? Eu não sei se todos os prazos, né, de percentual de biodiesel no diesel utilizado no Brasil foram obedecidos. Mas eu acredito que hoje a gente tenha nas nossas bombas até o B20, tá? Eu acredito que seja isso, não tenho certeza. Acredito que seja isso, a gente tem o B20. Então, hoje nas bombas a gente tem o diesel com 20% de biodiesel, tá?
Isso não é nada. Não, é sim, pessoal, ajuda bastante. Para vocês terem uma ideia, eu acho que na gasolina a gente tem 25% de etanol. E aí isso já ajuda, porque além de reduzir o consumo de combustíveis fósseis, a gente está substituindo 25%, tá? Além de substituir esses 25% de consumo de combustível fóssil, tu está usando uma matriz energética que o país domina, né? Que o país domina, e tu está lançando menos poluente na atmosfera. E a outra questão. Então, inclusive, muitos países usam esse tipo de adição e consideram isso como aditivo. Agora, eu não sei, pessoal, exatamente qual é o percentual até que é aditivo. Acho que nesse percentual de 5, 10, 20%, acho que ainda é um aditivo. O biodiesel acaba sendo, tendo esse valor de percentual, um aditivo no diesel. E ele ajuda, inclusive, a melhoria do funcionamento do motor. Alguma dúvida até aí? Vamos lá. Bioetanol. Vamos lá. Pessoal, hoje já falei um bocado do etanol, né? Esse combustível que a gente vai produzir, né? Através da fermentação, tá? E da destilação de matéria-prima, tá? De açúcares, matéria-primas com teor alto de açúcares e amido. É claro, pessoal, de cara, que é mais fácil eu transformar uma matéria-prima rica em açúcar em etanol, em bioetanol, do que uma matéria com amido, né? Por exemplo, o amido, eu ainda vou ter que fazer uma hidrólise, tá? Uma hidrólise adequada para transformar em glicose. E essa glicose, em açúcar tipo glicose, essa glicose eu vou fazer uma outra ação para um processo químico para que eles virem o bioetanol. Então, quando eu tenho rico em açúcar direto, tá? Quem está falando do amido, ele está rico no carboidrato, né? Enfim, eu vou ter uma produção mais rápida e, naturalmente, mais eficiente também, tá? E com um custo menor. Professor, por que a gente tem a questão de produção do amido? Porque tu tem que... lembra que eu falei para vocês que na produção do biocombustível a gente sempre tem que trabalhar para, quanto possível, transformar o resíduo em subproduto? Então, é isso aí, pessoal. A gente transforma, assim como eu vou ter o açúcar, vou produzir o bioetanol a partir da cana-de-açúcar, extraindo o melado, o melaço, sei lá como é que chamam, vou extrair e vou fazer o processo, beleza? Eu também vou usar esse bagaço de cana eu posso fazer, inclusive, com esse bagaço de cana, voltar a fazer uma produção de álcool de segunda geração, de bioálcool de segunda geração, ou usar direto como biomassa, certinho? Para gerar energia. Então, isso tudo favorece eu reduzir o custo e o preço desse biocombustível, tá? A gente pode ter o bagaço tanto da cana-de-açúcar, da beterraba, do trigo ou do milho. Professor, ainda há pouco o senhor falou que a cana-de-açúcar, tudo mais, o bioetanol produzido no Brasil, proveniente da cana-de-açúcar, ele acaba superando, em termos de biocombustível, de eficiência, em todos os parâmetros que a gente compara o biocombustível, o bioetanol, a gente tem um melhor resultado, que é o bioetanol produzido da cana-de-açúcar. Mas por que o pessoal faz beterraba, faz com trigo ou com milho, já que eles não têm tão eficiente? Aí, pessoal, entra outra questão. Entre as questões das nações, tá? No nosso caso, a gente tem clima e área cultivável que favorece a produção da cana, tá? E tem a tecnologia, tem um avanço na tecnologia nisso. Eu vou falar do Proálcool e vocês vão entender isso. Mas tem países que não têm esse clima, ou seja, não tem expertise em produção de cana, tá? Então tem a beterraba, tem o trigo, aí tem os Estados Unidos que investe em milho. É tanto, pessoal, que para a produção do etanol, do bioetanol nos Estados Unidos, para a produção dele, ela é sempre subsidiada pelo governo federal. Então, o governo dos Estados Unidos subsidia muito a produção do bioetanol por conta dessas questões. Hoje, isso não existe para o bioetanol brasileiro. Lá atrás, teve muito incentivo, inclusive por questões de competições, inclusive entre a indústria do açúcar e do etanol.
às vezes o valor do açúcar ficava mais caro do que o valor do etanol. Então, o que os usineiros faziam? Não produziam etanol e produziam o açúcar. Então, com isso, havia necessidade de subsidiar. É o que mais ou menos acontece nos Estados Unidos com o milho. Certinho? Esse produto, naturalmente, para obter o bioetanol, vai ter que passar basicamente pela a deslignificação, fermentação, destilação, desidratação, etc. Tá? Até se transformar em combustível. E também pode ser obtido a partir da biomassa celulósica, que é aí o caso que a gente está falando do bioetanol de segunda geração. Pessoal, eu acho que hoje eu vou ficar por aqui, tá? Eu estou nesse... Deixa eu só aqui olhar vocês. Vou parar a apresentação. Pessoal, alguma dúvida até aí? Tudo certo, professor. Eu não entendi. Josiane, fale Tudo primeiro. certo. Só falei que tá tudo certo. Ah, tá. Ariane também? Também, professor. O Emer? Tudo certo, professor. Tá? Pessoal, eu vou parar por aqui, que essas aulas eu vou ficar dando em torno de uma hora e meia, porque nessa condição de remoto eu não gosto de dar esses 3 horários seguidos, não. Tá bom? Mas deu para entender, sem dúvidas. Pessoal, ao concluir essa unidade que eu estou falando, vou falar do biocombustíveis, estou falando aqui do etanol, vou falar rapidamente sobre o de primeira geração, segunda geração, vou falar do custo do biodiesel, das áreas cultivadas, onde tem bioetanol plantado aqui no Brasil, vou falar de qual a referência que a gente tem, porque falando em custo do biodiesel, né, do custo do bioetanol, mas qual é a referência que a gente tem sobre essa questão do custo, né? A gente tem a base muito do valor do barril do petróleo. Porque, pasmem, esse é um combustível barato, tá, pessoal? Atualmente a gente está tendo dificuldade em comprar na nossa coisa. Mas, comparado com os outros, acaba sendo um combustível barato. Mas por quê? Porque tem essas reservas, tá bom? Então, inclusive, a questão do custo está muito relacionado, do custo de valer a pena pelo biocombustível, está muito relacionado com o preço do petróleo. Se o petróleo está muito barato, eu não vou fazer investimento em desenvolvimento de tecnologia e produção de biocombustível como alternativa para ele. Beleza? Então, a gente vai falar disso aqui tudinho, e depois a gente começa a falar especificamente de biomassa, aí vai falar especificamente de bioetanol, vai falar dos resíduos disso, o que a gente vai fazer, compostagem, e vai seguir. Pessoal, se não há dúvidas, um abraço, bom final de semana. Que dia é hoje, meu Deus? Ô, louco, hoje é terça-feira. Meu Deus. Pessoal, não é que eu quero que acabe a semana, não. Eu mato essa semana, professor. É porque eu só vou ver vocês semana que vem, então eu já dou final de semana, já peço que vocês se cuidem, tá? Cuidem dos seus e nunca se misturem com esse povo que não se mata, tá bom? Um abraço. Obrigada. E até a próxima aula. Até. Tchauzinho, professor. Até, professor. Tchauzinho. Obrigada. Um abraço. Tchau. Professor. Oi, pode falar. Aí o vídeo o senhor disponibiliza essa semana ainda? Sim, até hoje. Eu vou colocar lá no canal. Se eu não colocar hoje, eu coloco amanhã. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá. Tchau. Tá. Emiliano, se tiver qualquer problema, tu me avisa, tá?